Boa noite. Vamos dar início às suas terças com as suas terças com as PC. Boa noite, Dai. Boa noite, Clau. Boa noite, Cláudia. Hoje a gente vai falar de algo que acontece no nosso primeiro atendimento. Creio que com todas vocês que já prestou o primeiro atendimento e realmente o coração vai a mil. Hoje vamos ter uma convidada especial da turma 3, a Ângela. A Ângela vai fazer a live conosco. E se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí nesse balãozinho com esse pontinho de interrogação. Boa noite, Dani, minha cunhada linda. Então, gente, estou esperando a Ângela entrar para a gente dar início a essa live gostosa que vai acontecer hoje para a gente falar desse atendimento, os quais nos traz tanto receio. Oi, gente, boa noite a todos, vocês que tiraram um tempinho para estar com a gente. Vamos para esse bate-papo gostoso com a Ângela. Ana, boa noite. Boa noite, meninas. Obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse bate-papo. Eu que agradeço o convite. E vamos aí começar, Ângela. Vamos falar dos nossos medos na primeira prestação de serviço. Antes disso, me fala de você, se apresente para a gente me conhecer. Eu já sei que você é da turma 3, é uma personal cleaner. Então, eu me chamo Ângela Silva, né? Sou uma personal cleaner. Eu fiz o curso com o Humberto, né? Turma 3. Fiz o upgrade para a turma 4. Tô na turma 4 também, né? Porque quando a gente começa a fazer o curso, a gente começa a ter sede de conhecimento, né? Então, você quer agregar cada vez mais conhecimento à sua carreira, né? Eu também fiz uma mentoria individual com um especialista da limpeza. Tô fazendo um curso com a Bruna, né? Para aprimorar mais, né? Saber mexer no Instagram, né? Vender minhas faxinas, né? Oferecer um trabalho de qualidade aos meus clientes. Eu sou nordestina, estou há 18 anos aqui em São Paulo, na cidade de Sumaré, né? Aqui no interior. Tenho 5 filhos. Além de ser uma personal cleaner, sou uma dona de casa, sou avó. E esse é um pouco de mim, né? Que tô aqui falando para vocês. Nos fala aí de quanto tempo nessa área profissional. Eu já sei, mas as meninas não sabem. Então, na área da limpeza, eu tô há 23 anos, né? Mas como diarista, eu tô há 8 anos. Desses 2 aí de, vamos dizer, faxineira, diarista, o OP para personal cleaning com esse certificado lindo e maravilhoso que está lá estampado no seu Instagram. Foi devido ao que, Ângela? Então, eu tava assim, um pouco desanimada com a faxina. Eu era Isaura. Né? Eu trabalhava para meus clientes e eu era aquela pessoa que era assim, né? Sim para tudo, né? Eu já tenho uma boa experiência na área da limpeza, né? Eu sempre gostei de oferecer um bom trabalho, né? De qualidade, mas assim, eu não conseguia me impor, né?
Então eu chegava lá, eu passava até mais que 8 horas trabalhando, né? Saía de lá, em outras palavras, ferrada, né? Mas deixava a casa dele um brinco, né? Bem organizada. Assim, graças a Deus, né? Os clientes que eu tenho ótimas experiências, né? Hoje, quando eu consigo um cliente novo, se caso ele precisar de referências, eu não tenho, assim, eu faço assim, eu falo assim, eu tenho boas referências. Basta eu acionar um deles. Já tive a oportunidade até mesmo de estar no Facebook, né? E eu procurando trabalho, e sem nem eu esperar, uma antiga cliente falar assim, contrata ela. Ela trabalhou para mim mais de 5 anos, é uma boa pessoa, uma ótima, como é que se fala? É, prestadora de serviço, né? É de confiança. Então, quando eu comecei a fazer o curso do Humberto, eu queria aprimorar minhas técnicas, porque eu era aquela diarista bruta, serviço bruto, né? Eu ia lá e fazia, mas eu deixava a desejar em pequenas coisas, em detalhes, né? Eu não via isso. Quando eu comecei a fazer o curso, aí eu comecei a aprender as técnicas novas, né? Os detalhes, né? Aprendi a observar os clientes que são minimalistas, né? Então, aprendi também a me impor, né? Tanto no trabalho, até na minha vida familiar mesmo, né? Que aí a gente passa a ter outro tipo de pensamento, né? E você consegue, né? Conversar com o cliente, impor, né? Oferecer para ele um bom trabalho, mas também você consegue falar para ele as suas condições, de acordo com as condições também que ele tem de te oferecer produtos ou equipamento para você concluir a sua limpeza. Então, vamos falar agora do primeiro atendimento. Esse medo do primeiro atendimento. Depois do curso, que passou quando você justamente teve outra visão, né, que você já falou para a gente, teve outra visão para justamente a limpeza, e já realmente, depois que a gente faz o curso, a nossa visão ela muda. É aquilo que a Tamara falou, é um virar de chave. A gente vira a É. chave e pronto, muda tudo. E quais foram os medos que você teve justamente depois do curso para a primeira prestação de serviço? Porque muda tudo. Principalmente esse valor de se impor, de não fazer mais tudo. Então, depois que eu fiz o curso, assim, quando eu chego na casa do cliente, primeiro que o receio que eu tenho é de não chegar no horário combinado, né? Eu marco um horário com ele, então eu procuro chegar ou antes, assim, uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, para que eu possa conversar com ele, né? E depois, o meu receio é de não prestar um bom trabalho para ele, né? O medo é o receio e o medo, o receio é de não poder fazer o que ele está esperando. A expectativa Isso. dele não seja alcançada com a sua prestação de serviço. Isso, porque quando a gente vai fazer, a gente vende para eles, eu vendo 8 horas, das 8 às 5. Quando a gente chega, a gente não sabe o grau da sujidade da casa dele, né? Então esse é o nosso receio, porque a expectativa dele é alta, né? A gente sabe que não consegue dar conta de tudo que ele quer, né? Então, quando eu chego na casa dele, né, eu procuro olhar, né, ter a visão, né, da sujidade da casa. A primeira coisa que eu pergunto para ele é qual a sua prioridade hoje, né? Explico para ele que eu não vou conseguir deixar tudo 100% como ele quer, que não é possível, né? Porque eu presto um serviço de qualidade, né? Eu não consigo ir lá, né, e fazer de qualquer jeito, né? Ou dar um tapa na casa, como eu já ouvi isso muitas vezes, eu não consigo. Então eu explico para ele, né? Olha, eu não vou conseguir entregar tudo 100%, então eu quero saber qual a sua prioridade de hoje, né? Dentro dessas 8 horas você sabe que não é possível concluir tudo, porque é a primeira vez que eu venho aqui, né? E às vezes tem muito tempo também que ele não tem uma diarista em casa, né? Aí é impossível, né? Então eu procuro explicar para no final do dia ele não ficar decepcionado e nem eu contrariado de não ter concluído, né? De não ter oferecido um bom trabalho para ele. E eu aprendi também, né? Pedir o feedback, né?
Perguntar o que que ele achou, né? Legal, depois você manda o feedback para mim, o que você gostou, o que você não gostou, aonde você acha que eu tenho que melhorar, né? É uma surpresa, né, Rosana? Quando a gente vai na primeira prestação de serviço, porque a gente não conhece nada. Chega lá aquele É, impacto. Às vezes a gente até tem certa ansiedade de ficar até a noite pensando como é, como será, como vai ser. é. Chega lá, Como eu que é vou o cliente, né? espera o que é que tem, o que não É, tem. é, a gente não sabe se vai encontrar um bom cliente, que jeito que ele é, que tipo de pessoa ele é, né? A gente tem que aprender a lidar com todo tipo de gente, né? Então a gente tem que observar como ele é, né? Pra no final não sair lá deprimida, chateada. Justamente. A gente vai prestar um bom serviço e sai de lá justamente assim, triste, né? Pensando É, que não concluí tudo, não foi do jeito que eu quis fazer, não deu tempo, porque antes do curso era justamente essa visão que a gente tinha, entregar tudo, tudo. mesmo Eu que achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? E a gente, hoje não, hoje eu tirei essa carga das costas, né? É, como o Humberto fala, que a gente não tem culpa da sujidade da casa do cliente, quanto tempo ele ficou sem uma pessoa para ajudar, né? Para apoiar ele nesse sentido. Então eu tirei. Por isso que quando eu chego, eu já pergunto, qual a sua prioridade de hoje? Aí eu já olho a casa, né? Já vejo o grau da sujidade, já falo para ele que não é possível, né? Eu já vou lá nos produtos dele, já vejo o que ele tem. Uma coisa também que eu aprendi foi levar aquele produto Coringa, né? Que vai me ajudar. Vou levar os equipamentos, né? Que foi a primeira coisa que eu comecei a comprar foi isso, né? Equipamento. Porque se você chega lá na casa dele, ele tem uns produtos, aí você consegue fazer um bom trabalho, né? Tem as coisas que eu levo na minha mochila que vai me ajudar na hora que eu preciso, né? um kit cantinho, alguma coisa Isso, desse tipo. eu tenho. Primeira coisa que eu fiz foi o kit cantinho, né? Eu comprei o rodo do limpa-vírus, comprei o rodo twist, aí eu tenho aquele produtinho lá básico, né? Da mochila, que vai me ajudar o cheirinho, né? O sif, né? E assim a gente vai, a gente consegue, né? Aí eu vejo o que, que ele tem lá no, na dispensa dele. Dependendo do cliente, assim, eu não tenho do que reclamar, porque geralmente eles falam assim, o que você vai precisar? Aí eu já faço minha listinha. Aí eu chego lá, tá lá. A Entendi. alegria de uma faxineira chegar na casa e ter ali tudo, né? Saber que ele foi lá e comprou, tá lá tudo certinho. Aí isso é maravilhoso. Se você faz a lista, passa para o cliente, ele compra, já é meio caminho andado. Já, Então, já, já. a prestação de serviço já, por conta de produto, já você já não pode dizer, faltou o produto, não foi Não. excelente, né? E Isso aí, se aí, tá faltando alguma coisa, eu já explico, né? Ó, né? Eu consegui um cliente e eu cheguei na casa dela, ela tinha bastante tempo sem ter alguém lá e ela não tinha aspirador. Aí eu falei assim, e agora, né? Aí eu expliquei pra ela, né? Aí ela falou assim, ah, eu vou comprar, né? Quando você voltar, vai estar aqui novamente. Eu digo, é bom porque assim a gente ganha mais tempo na faxina, né? Você não perde tanto tempo, porque aí você não vai fazer de qualquer maneira. Aí você tem que fazer daquele jeito bruto, né? Procurar alguma alternativa para você concluir seu trabalho. Você tem que estar preparada para isso também, né? Para lidar com a situação que você quando chegar lá, você vai se encontrar naquela situação. Você tem que ter jogo de cintura para contornar aquilo ali. as surpresas que nos esperam, É, você tanto, tem que estar preparada para tudo. tanto no grau de sujidade, quanto justamente nas expectativas que o cliente depositou em nosso serviço. Eu acho que Sim, o cliente não só deposita no serviço, ele deposita no conjunto. Tipo, na pessoa, no serviço, que é a prestação do nosso serviço, e também no que vamos passar para ele, como comprometimento, em termos de responsabilidade, né? A empatia, principalmente, porque acho que a primeira prestação de serviço, a gente temos que lidar com isso, se colocar no lugar deles. Porque não sim. sabemos o porquê
né, da contratação. Sabemos sim que ele vai querer a casa limpa, está nos contratando para isso. Mas, às vezes, chegamos numa casa que o grau de sujidade é tanto, mas a gente não sabe o porquê está naquele nível. Então, a gente precisamos realmente ter também esse lado da simpatia e da empatia. Os dois Se juntos, colocar no lugar da pessoa, né? E isso, esse assim, eu todo. procuro perguntar para ele, né, qual foi a última vez que você teve uma faxineira, o que que aconteceu, né? Aí a pessoa vai me explicar. Uma coisa também que eu procuro passar para eles é a confiança, né? A minha honestidade, né? Eu procuro fazer com que ele confie em mim, né? Ele, às vezes ele geralmente deixa a casa dele nas minhas mãos, precisa sair ou trabalhar fora. Então eu procuro passar confiança para eles. Isso é o que vale mais, justamente a confiança. Mas voltando ao nosso assunto, aquele friozinho na barriga, Ah, não deixa de ter. aquele suorzinho nas Você, mãos, aquela você tremedeira. começa a se preocupar bem antes, né? Por exemplo, a faxina, a pessoa te contratou uma semana antes, aí você já fica pensando no dia da faxina. Então, como é? Como vai ser? Coração acelerado, quando É, chega lá na porta do cliente para entrar, aí é que a gente recebe um balde de água fria, porque parece que o mundo caiu, é verdade. e aí um susto, muda até de cor, em vez de entrar a pessoa, entra o Gasparzinho. Eu acho que em termos de medo, de ansiedade, de a gente ter esse nível de expectativa, de surpresa, acho que todos nós, como prestadores de serviço na área da limpeza, a gente já passou por isso. Já. E é um medo que não passa, né? Sempre a gente vai ter, né, aquele receio, né, ficar nervosa, ficar ansiosa, mesmo porque você sabe que ele vai estar te observando ali o dia inteiro. Como você trabalha, né? Quais os meios que você usa para oferecer para ele um bom trabalho, né? Tudo isso. Uma coisa que a gente tem que visar, como você já disse no começo, você tem fome de conhecimento. Você Ah, busca aprender, não é? Busca isso, aprender. o curso me despertou isso. Porque antes eu pensava assim, eu queria as coisas, mas aí eu ficava só na minha cabeça. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas era só na minha mente, né? Hoje eu falo assim que a palavra para mim, eu posso, eu acredito, eu tenho que acreditar em mim. E eu tenho corrido atrás de algumas coisas e eu tenho conseguido. Aí eu penso assim, gente, eu consegui, né? Eu alcancei esse objetivo. Antes era impossível para mim, mas hoje não. Então isso quer dizer assim que a gente vai adquirindo confiança, né? Assim, no propósito que a gente tem, a gente vai buscando conhecimento. Aí quanto mais você tem conhecimento, mais você quer. Mais você quer. A busca é infinita, né? Em todas as áreas. Você aprendeu a se impor, você aprendeu a lidar com certas situações, né? Porque muitas das vezes era só sim, 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 sim. sim. Você pode fazer isso para mim? Sim. Não, o não, apesar de que eu acho que o não é a primeira palavra que a gente aprende quando a gente nasce, é a primeira palavrinha, né? A mãe pergunta, de tanta gente escutar a mãe dizer, não, não faça isso, não mexa naquilo, não pode, não, não é a primeira palavra que a gente aprende. Depois do papai e da mamãe, ou vem o não primeiro, ou vem o não depois, mas o não está no É, vocabulário da gente bebezinho ainda. E o não, nessa situação da nossa prestação de serviço, ele é desconhecido. é verdade. Antes eu me sentia mal, né? Quando eu falava não para alguém, assim, tanto na área do trabalho, como na minha vida particular, se alguém me pedisse um favor, eu sabendo que eu não ia conseguir fazer, aí mesmo assim, eu ficava me sentindo mal. Eu falava, poxa, eu devia ter feito isso, né? Mesmo eu sabendo que era impossível. Hoje não. Eu não posso, né? Não estou disponível, né? Em casa eu falo também, não vou, não vou fazer, é não e pronto.
E, Ângela, não só o medo da nossa espera no retorno do cliente, mas também existe o medo pelo cliente. Tipo, o que vamos encontrar com esse cliente? Se o cliente é bonzinho, se o cliente, né, ele realmente gosta de limpeza, ele realmente precisa da limpeza, se o cliente realmente dá valor à minha prestação de serviço, como é o cliente? Também tem esse medo, né? Da gente, quando chegar lá, será que eu vou gostar do cliente? Será que eu vou me É, dar bem com o cliente? Isso isso. também faz parte da primeira prestação de serviço, porque a gente não sabe. A gente, às vezes, conversa, agenda, marca, tá tudo ok, mas é diferente da gente chegar e estar lá pessoalmente, né? Cara a cara e estar lá, conversando, né? Nos doando e sem saber realmente o que o cliente está pensando da gente. É verdade, né? Você chega lá, você não sabe quem você vai encontrar, se ele vai ser uma boa pessoa, se ele vai te tratar bem, se ele vai ser educado, se ele valoriza teu trabalho, não. Eu aprendi a diferenciar os tipos de cliente, né? Eu tenho cliente que valoriza meu trabalho, que eu vou lá, eu organizo a casa dele, deixo bem organizada, ele mantém. Tem aquele cliente que me chama porque quer uma limpeza, né? Que eu percebo que ele não valoriza muito, mas eu tô lá para fazer meu trabalho, né? Trato ele bem da mesma maneira. Então a gente tem que saber lidar o jeito, na personalidade do cliente, como que ele é. Se ele é bonzinho, né? Se não, a gente tem que aprender a lidar com eles, né? E eu aprendi, né? Ao longo desses anos aí, eu procuro lidar sem ficar chateada, né? É, lógico que às vezes a gente chega, né, faz um desabafo, mas depois você tem que se colocar no lugar dele, porque você não sabe o que, que ele está passando na vida dele, né? Quem trabalhou para ele, né? Quem foi a pessoa anterior a você, né? Então tudo isso você tem que se colocar no lugar dele, né? Antes eu não conseguia fazer isso. Qualquer coisa eu já chegava chateada, né? Eu já queria abandonar o barco. Então a gente tem que aprender a lidar com eles também, né? Isso, isso. E para essas meninas que estão começando, porque já passaram a turma um, já passou a turma 2, já passaram a turma 3, já está na 4, né? Esse golpe de turma eu também fiz, eu fui da 2 para 3, você foi da 3 para 4. É, E, 3 para 4. Hoje me perguntaram, né? Falaram assim, mas por que você passou para a turma 4? Eu falei, quando eu passei para a turma 4, eu estava um pouco travada ainda, né? Eu tinha assistido todo o curso, mas ainda estava presa, né? Eu ainda não conseguia me impor, né? Eu ainda não conseguia dizer não, né? No final do dia, se eu não tivesse concluído o trabalho, eu ia terminar o trabalho. Hoje não, né? Chega nas 8 horas, eu falo, ó, né? Deu as 8 horas, né? Chegou o final, né? Chegou o meu horário. Ou você agenda uma próxima faxina, ou eu posso finalizar. Eu já falo a questão da taxa. Antes isso era impossível. Eu não ia conseguir fazer isso nunca. Hoje eu consigo, né, fazer isso. Então são benefícios que você consegue com o curso. Então eu falei assim, eu vou entrar na 4, né, vou me soltar mais, né? Eu tenho dificuldade de estar conversando no grupo, né? Mas eu procuro conversar, chamo as meninas no particular, ou às vezes eu exponho alguma coisa no grupo. Então eu estou aprendendo a me soltar e também aprendendo com as experiências delas, porque elas têm muita experiência para passar para nós, né? Cada uma tem uma história assim, todas são guerreiras, né? Tem umas histórias que se parecem com as minhas, né? Cada uma tá ali por um objetivo, ela quer alcançar as metas dela, né? E vamos falar agora, que eu quero que você me conte o que a gente deve fazer para vencer alguns desse medo. A Quando a gente tem gente, que pôr, a gente chega a lá gente no tem, a gente tem que pôr em prática, né? Se você tem um cliente e não consegue se impor, você tem que falar o primeiro não, né? Você tem que explicar para ele como que é seu trabalho, explicar direitinho,
né? Chegar no final do dia, você também tem que conversar com ele, né? Perguntar o que ele achou do seu trabalho, para ele dar o feedback dele, né? Tem aquele que vai falar assim, ah, eu gostei, né? Mas você sabe quando ele está sendo sincero, né? Quando você percebe que realmente a pessoa gostou, você conhece, né? Então, o caminho é esse, é perder o medo. Mesmo tremendo lá na base, com medo, lá suando frio, você tem que falar, né? Você tem que falar o seu ponto de vista para ele, né? Porque só assim você vai perder esse medo. Qual conselho que você daria para essas meninas que estão começando agora? Que é justamente isso. Não é só o se impor, né? Porque feito a gente estava conversando, é o conjunto todo. A gente começa a se impor, mas é tudo vem de um conjunto. Começa primeiro, o primeiro não. O primeiro não, acho que é aquela propaganda. O primeiro não, você nunca esquece. Qual foi É, a cliente, né? Ah, foi aquela cliente, eu não vou me esquecer. Aquela cliente pediu tal coisa e eu disse não. Acho que vai ficar para sempre, que foi a sua, acho que aonde você levantou a bandeira e disse eu posso, eu consigo. É esse primeiro primeiro. que você não esquece a reação do cliente. Fica na memória. Quando você Fica, fala um não para ele, né? Você se impõe, aí você olha no olho no olho. Eu tenho essa mania, sabe, de olhar olho no olho do cliente. Aí fica na memória, gravado ali na memória, o que você está conversando com ele e principalmente a reação dele. Como ele reagiu àquele não, né? Então, é isso. Eu falo para elas o seguinte: é que elas, né, em primeiro lugar, ela ofereça um trabalho de qualidade, que ela invista, né? De acordo com cada uma tem uma situação, né? Mas que elas invista nos equipamentos, né? Que elas procuram ter mais conhecimento, né? Conhecer os produtos, né? Procurar aprimorar as técnicas, né? E ter mais confiança, né? Ter confiança realmente de se impor, de falar o não, observar quando chega na casa do cliente qual a prioridade dele, explicar para ele que você não vai conseguir atingir a expectativa dele, que ele espera tudo naquelas 8 horas, ou seja, qual for o pacote que você está vendendo. Então você tem que explicar para no final do dia você sair de lá e sair de cabeça erguida, né? Sair bem, porque não deixaram dúvida nenhuma na cabeça dele. você sai de Essas lá todas. com com a sua prestação de serviço entregue e você se sentindo que você fez um serviço excelente, porque E, é isso que ele está pagando e é para isso que a gente foi contratada e é a nossa obrigação, né? e A eu falo, gente né? A gente tem que valorizar o nosso trabalho e tem que valorizar também o dinheiro do cliente, né? Que ele está ali confiando em você, né? Ele está esperando ali que você dê um bom trabalho, que você preste um bom serviço para ele. Então você tem sim que valorizar o dinheiro dele, assim como você valoriza o seu. Você tem que se colocar no lugar dele, né? Eu procuro fazer isso, né? Prestar um bom trabalho. No final do dia eu saio bem, saio contente, saio feliz, né? De cabeça erguida, né? Agradeço, né, também a Deus pela oportunidade que ele me dá, né? E ultimamente está sendo assim. É o incentivo que eu dou para elas, né? A gente tem que andar de cabeça erguida, a gente tem que ter confiança no nosso trabalho, né? A gente tem que, conforme a gente vai tendo as técnicas, aprimorando, a gente tem que pôr em prática. Tem que colocar em prática para você conseguir alcançar o seu objetivo. não E a sabe. gente tem também noção de onde precisa melhorar, né? Todo mundo erra, né? Então você fala assim, ó, hoje eu fiz assim, mas eu posso melhorar esse ponto aqui. Da próxima vez eu vou fazer desse jeito, né? Para ficar melhor. Então, conforme você vai prestando seu serviço, você vai melhorando cada vez mais. Tem que visar os nossos pontos fracos e os fortes. Sim, E sim, a gente colocar justamente para melhorar justamente os fracos. Porque sim. a gente não só tem os pontos fortes, nós somos seres humanos. Cheio de defeito, né? Somos, Cheio. somos fortes. Um dia a gente está na balança, naquela balança assim, igual, um dia a gente está mais para cima, mais para baixo, e é É, justamente isso, né? A gente é, precisa justamente visar em qual ponto precisamos melhorar.
Isso. Uma coisa que eu aprendi também é que todos nós temos problema, né? Não existe essa pessoa que não tem problema. Mas a partir do momento que você sai da sua casa para ir prestar um serviço para alguém, você deixa o problema lá na sua casa. Né? Você chega lá, você faz o seu trabalho, você procura se distrair, prestar um bom trabalho, né? Não levar seu problema para o cliente, né? Porque ele já tem os problemas dele, né? Se tiver que lidar com os nossos também, e às vezes você pode chegar ansiosa lá na casa dele, de alguma maneira, né? Pode acontecer alguma coisa devido à sua falta de atenção, né? Então, geralmente, eu falo assim, quando eu tenho problemas, aí eu quero trabalhar, que é para me esquecer que tem aquele problema, eu chego lá, eu presto um bom serviço, né? E no final do dia eu tô bem, né? Esquece, né, Ângela? Deixa para trás. Assim, eu acho que eu uso isso como, como que se diz? Tipo de escape. Deixa para Isso, lá, né? né? Deixa Vou em pegar casa, né? Vou trabalhar, presto um bom serviço, né? Assim, graças a Jeová, eu tenho pessoas que valorizam muito o meu trabalho, né? Sempre tá falando, né? Ó, você, né? Eu gostei, né? Do trabalho que você fez hoje, né? Tenho boas referências. Então, eu tô no caminho certo, mas eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda. Muita coisa eu tenho que aprender. Ah, Leila. Leila, eu não vi sua pergunta, Leila. Eu vou tentar achar aqui. Leila mandou a pergunta, pediu aqui, me responda, por favor. Mas é porque a gente tá assim, conversando, tá tão bom que eu não tô nem lendo É, os comentários. observando os comentários. Ela perguntou, Ângela, se a gente já fez faxina na casa de alguém naturalista. Eu nunca fiz. Eu ainda não Eu tive essa oportunidade ainda. Eu vou logo falar, eu nunca fiz, e se me chamar, com certeza eu não vou, porque meu papai do céu não vai deixar, eu tenho outra visão, então não vou. Essa é a hora do meu não, eu não vou. Você vai, eu com certeza não vou, mesmo indo com o meu esposo, nós não vamos. Não, não, É, não. assim, Não, quando o cliente entra em contato conosco, né, a gente já procura buscar um pouquinho da vida dele, né, onde ele mora, o que que ele faz, como que é a vida dele, né. Se é indicação, eu já pergunto tudo para a pessoa que conhece ele. Do jeito que ele é, já pergunto tudo para mim ter mais ou menos noção do que eu vou encontrar, né. Mas eu justamente. não tenho, assim, graças a Deus eu nunca encontrei esse tipo de coisa, não. Ainda bem. Geralmente, assim, os meus clientes são pessoas assim que têm família, né? São mãe de família, pessoas que trabalham fora, geralmente tem criança, tem bicho, né? São assim os meus clientes. Muitos pets, bastante Sim, pets. bastante. Então, esse medo inicial, que todo mundo sente aquele friozinho na barriga, eu digo assim, Usa, se eu vou para um primeiro atendimento e eu não sentir esse friozinho na barriga, eu não estou viva. Então, não sou eu. Não Com sou eu, certeza. viva. Eu acho assim, que todo desafio que a gente tem esse frio na barriga. Não tem como não ter ele, não tem como não ter esse nervosismo, né? Não ter sentir esse nervosismo, seja na vida profissional, como particular, alguma coisa que você vai fazer, sempre vai existir esse frio na barriga. Talvez Faz parte, né? até ajude, de alguma forma. Ajude de alguma forma, tipo, o primeiro atendimento. Nós que já fazemos atendimentos, que já fazemos atendimento semanal, ou quinzenal, ou mensal, que já temos cliente fixo, já sabemos lidar com a limpeza, né, com a nossa prestação de serviço, já sabemos lidar com algumas situações, mas as meninas novas que estão começando agora, para ela é tudo novo. Então, é tudo novo. Tudo novo Tudo em termos, novidade. né? Tudo novidade, é tudo novo em termos de tudo. Então, o frio da barriga, não, acho que não passa no atendimento do começo até o fim, da entrega da prestação de serviço de lá da limpeza.
o frio da barriga não passa. Tanto fazendo a limpeza, como querendo terminar, às vezes até, por, muitas delas até levam para um lado oposto e isso até prejudica na entrega do serviço. Por elas mesmas, está tendo mais expectativa do que o cliente. Elas quererem entregar muito mais do que elas conseguem. Então, às vezes, o friozinho na barriga, esse medo até prejudica. Em vez de ajudar a fazer um bom trabalho, né? Ajudar a ter justamente direção, aquela visão, ele às vezes nos leva por outro lado. Em querer, como você disse, no começo queria fazer toda a entrega. Então, justamente isso, às vezes, toda a entrega a querer fazer tudo. E por não conseguir, é justamente isso. Nos deixa triste, decepcionado, esperando críticas e muitas das vezes de cabisbaixo e até, como você disse, tentando correr, entregar lá e não concluir o serviço. Então, muitas das vezes é o contrário, esse sentir medo, né? A gente tem, até nisso a gente tem que ter cautela, né? A gente tem que se vigiar, né? Quando você chega, você tem que, como eu já falei, você tem que conversar com ele, né? Até para você conhecer um pouco dele, né? Eu costumo falar assim, como que você quer a sua faxina, né? Qual a sua prioridade, né, de hoje, né? Porque aí eu vou procurar cumprir isso, né? Eu vou procurar cumprir o que ele está querendo naquele momento, a dor do cliente, né? Eu tive uma faxina esse dia, um cliente novo, eu cheguei, eu perguntei qual a prioridade dela. Ela falou assim, a minha prioridade hoje são os vidros. Eu quero que você lave todos os vidros. Era apartamento. Mas eu lavei bem lavadinho, deixei lá brilhando todos os vidros do apartamento. Caprichei, porque era o que ela queria. Era alguma coisa que já tinha bastante tempo que ela não estava fazendo, né? Alguém não tinha feito para ela, né? Então eu procurei fazer isso. Aí no final do dia, eu consegui atingir até mais do que ela estava esperando, né? Que aí passou, eu pedi o feedback, passou uns 3 dias, ela foi e deu. Ela falou assim, eu amei seu trabalho, tá? Muito tempo depois. Mas chegou, né, Lusa? Pediu e realmente chegou. É outra Sim, expectativa também da gente, né? O feedback. A primeira prestação de serviço e o retorno do cliente. sim, a gente fica esperando, né? Agora tem uns que falam assim, eu gostei, foi maravilhoso, acabou. Assim. Ele não fala onde que você tem que tem que melhorar, ele não dá a opinião dele. Tá tudo maravilhoso. Então, Maravilhoso, então a gente recebe que está tudo maravilhoso e vamos embora. Continua desse jeito. É e o o que as serviço. meninas o que as meninas têm que pensar é que a gente vai ganhando experiência, né? Cada cliente que a gente tem é uma experiência maravilhosa, né? Aí você vai aprendendo a lidar com cada tipo de cliente, com o jeito dele, com as manias dele. Tem aquele cliente que a gente chega lá, a gente domina a situação e tem aquele que não deixa você dominar. Então você tem que ter cautela de fazer de acordo com o que ele quer, né? Eu tenho um cliente assim. Eu chego, ela fala assim, hoje eu quero que você comece por aqui. Aí eu vou e começo por onde ela quer, né? Começa e termina do jeito que ela quer, porque é o jeito dela. E tem aquele que você chega que entrega a mão na sua casa, porque você faz seu trabalho, né? Você fica à vontade, e no final do dia você sabe que ele vai estar contente com o seu trabalho, né? Que confia e você fica responsável em fazer tudo. Você faz o que realmente está precisando ser feito. Esse é aquele que Sim. entrega a sua mão e diz está de olho fechado, come. Cara sua, não pega no pé por nada, né? Às vezes tem aquelas pessoas que não tem boas experiências, né? Às vezes a pessoa que entrou lá
anterior, ela, às vezes ela confunde as coisas, né? Quando ele entrega a mão na sua a casa dele nas suas mãos, não é para você chegar lá e fazer de qualquer jeito, né? Ele está confiando que você vai fazer um bom trabalho, né? E você tem que honrar com o compromisso de, mesmo ele não estar ali supervisionando o que você está fazendo, você entregar um bom trabalho no final do dia. Eu acho que não tem nada mais recompensador do que isso, né? Sabe o que eu coloco na minha mente quando eu entro na casa do cliente para prestar o serviço? Eu coloco assim, em cada cantinho tem os olhos dele. Sim, Mesmo que ele não esteja em casa, se ele estivesse me observando. Então, eu presto faço serviço como se eu estivesse sendo monitorada e vigiada por ele 24 horas lá, e ele observando, ela está limpando ali mesmo, ela está fazendo isso mesmo, ela limpou ali, porque ele não está vendo, mas eu estou vendo. E o que sim. vale é a minha prestação de serviço, o que vale é o que eu confio em mim, é o meu serviço que eu estou dando. Então, eu estou lá oferecendo. Então, para mim, tem que sair perfeito. Não Exatamente, perfeito, mas exatamente. visão. Se está perfeito na minha visão, como se fosse para mim, então para ele, Sim. com certeza vai estar. Caso não esteja, a gente só tende a melhorar. Sim, e às vezes no final do dia você não consegue deixar 100%. Aí você chega e explica, olha, não ficou bom dessa vez, né, a primeira vez, né, mas a segunda vez já vai melhorando cada vez mais, né, dependendo da situação que você encontrar. Quando você passa aí na casa daquele cliente, seja semanalmente, por quinzena, às vezes até por mês, né, eu tenho uma cliente que eu fui lá, ela me contratou uma vez, né? Que foi até aqui no meu bairro, eu dei meu preço para ela. Eu falei assim, vou dar meu preço normal, porque é só uma vez, né? Então não sei o que vai acontecer. Eu dei o meu preço. Aí ela tinha passado por uma situação bem difícil, né? Ela tinha perdido a mãe dela recentemente, ela estava com um bebezinho novo, né? Aí eu cheguei lá, ela já entregou a casa na minha mão, já saiu para trabalhar o primeiro dia, de que responsabilidade, né? Eu dei o melhor de mim naquele dia na casa dela. Tanto é que eu já voltei nessa casa novamente, mais ou menos um mês. O trabalho estava mais fácil, né? Porque a primeira vez você já tira o grosso, né? E você volta, vai afinando o serviço, né? Fui lá novamente e essa semana eu vou voltar lá novamente, né? Para fazer outra faxina para ela. Era uma vez só. Era só porque ela estava com o bebê doente, a casa estava muito bagunçada. Ela falou assim: se eu pudesse, eu chamava você toda semana. Então a gente fica contente, porque outra coisa, ele contrata 8 horas de trabalho, mas eu acho assim que a gente tem que agregar valores, né? Eu fui a primeira vez, foi bem corrido, né? Eu saí um pouquinho, né? Além do horário que eu tinha combinado, mas eu queria deixar lá, né? Bem organizado, eu não me arrependo disso. Eu voltei de novo, sobrou mais ou menos meia hora. Eu procurei aplicar em alguma coisa que não estava ali no pacote. Ela ficou muito contente, que quando ela chegou, ela já me deu retorno, já marcou novamente. Eu já vou lá agora essa semana, né? Então a gente consegue, né, agregar valores na nossa faxina. Você não precisa chegar lá e fazer só o que está no papel, né? Só aquilo ali. Se sobrou meia hora, 40 minutos, procura agregar ali valores, né, na faxina, né? Que vai ajudar teu cliente, vai deixar ele contente. E você vai agregando valores para te chamar novamente, né? Ele vai ver que teu interesse não é só no dinheiro, né? Ela vê que ganhar o dinheiro dela. Não. Já você tem que mostrar valores para ele, que não é só aquilo ali, né? Eu tenho esse costume de fazer isso. O primeiro atendimento nunca bate o horário certinho. Não, Até, passou. Passou. Aí nesse dia, eu não conheci o esposo dela chegou, eu tava ali na cozinha dela, e eu acho que ele já tava desesperado de fome. Acho que ele deu graças a Deus que eu fui embora. Mas eu deixei, né? Deixei tudo organizado. a gente não conhece, né, o local onde a gente vai fazer a prestação de serviço, a gente fica meio que
se situando, né? Aonde eu começo, por Você onde eu... conhece a casa, né? Você não sabe como conduzir a situação, você precisa conhecer a casa, né? Então, na segunda prestação de serviço, você já está num ambiente que você é mais propício, você já tem aquela outra Você já visão. domina, né? Você já tem um domínio da situação. A primeira vez eu comecei por um lugar que eu acho que se eu começar pelo aquele cômodo não vai dar certo. Então eu vou começar pelo outro. Então a gente vai procurando fazer com que otimizamos o tempo, né? A gente possa fazer a nossa prestação de serviço com menos tempo. Então a gente já vai tendo outra visão. Aí eu levei, vamos supor, eu levei 2 horas no banheiro. Eu levei 2 horas naquele banheiro, mas eu limpei o banheiro todo. Então, vamos manter o banheiro. Não vai ser mais de 2 horas. Vai ser Sim, 1 hora ou 30 minutos. Então, tempo, né? o tempo já vai ficando menor, né? E se a gente já tem, já se familiarizou com o ambiente, a gente já conhece todo o ambiente, então já fica mais fácil. E essa visão nossa de eu só vou uma vez, isso acontece sempre mesmo. Eu acho que elas É, estão. aconteceu comigo, né? Eu falei assim, vou dar meu preço normal, porque é outra coisa que eu tinha mania de fazer, eu tenho mania, assim, antes do curso, minha faxina custava R$ 180 no centro de Sumaré, ou Paulínia, ou Campinas, e no meu bairro eu cobrava menos. Eu cheguei a cobrar R$ 80 na faxina minha de boa qualidade. R$ 100, né? 130. E essa cliente eu falei, R$ 180 minha faxina. Ela falou assim, pode vir. Então é o que o Humberto falou, no seu bairro você tem condições sim de arrumar cliente que pague o seu valor. Às vezes a pessoa fala assim, mas não vai pagar. Eu digo, eu vou dar meu preço. Né? Aí vai do cliente aceitar ou não, mas você tem que aprender a se valorizar, valorizar teu trabalho, dar o seu preço, né? Então é outra coisa que eu consegui, né? Você sempre fala, não tem, não vai, não existe. O não só está impedindo de várias coisas. Você, justamente você tem que ter essa positividade. Vou passar, se ela Sim, não quiser, e outros, e assim vai. Porque se você passa um valor, o cliente não quer. Chega outro cliente, tipo, você passa o valor X, o cliente não, ele não aceitou. Aí quando vem outro, não vou passar mais o X, eu vou passar agora o Y. Vou passar o Y porque o X não deu certo, eu vou passar o Y. E você fica nessa gangorra de sobe e desce, você não tem justamente um preço fixo naquilo que você quer, aí justamente é você que não está dando valor. se Justamente a sua. valorizando. Você Eu mesmo. já teve cliente que me dispensou, né? E a pessoa que me indicou falou assim, ela não aceitou porque ela achou muito caro. Eu falei assim, se eu não valorizar meu trabalho, quem vai valorizar? Né? Existem pessoas que não valorizam seu trabalho, né? Porque eu é que sei o quanto que custa chegar na casa da pessoa, dar meu melhor, né? O meu trabalho. Eu sei o quanto que custa limpar cada cantinho dele, o tempo que eu vou levar, o esforço que eu vou fazer. Então eu preciso me valorizar. Se ele não valoriza isso, ele vai me dispensar, né? Eu falo sempre assim, eu não quero voltar a ser a Isaura que eu era antes. Eu não quero, né? Então, o meu valor é X, aí depende dele. Se ele não aceitar, como diz, né? Ou foi livramento, ou porque ele não valoriza mesmo meu trabalho, e eu estou buscando novos clientes. E eu almejo encontrar esses novos clientes. Eu aprendi assim, Ângela. O meu valor é X. Cliente não quis, se ele voltar, vai ser XX. Mais Y não vai ser mais, não. Vai ser X, não quis, voltou. Já não é X, é XX. Não quis, voltou, XXX. Nunca vai ser para o cliente o mesmo valor. Justamente porque se é a mesma coisa de você hoje ir no supermercado, você compra um produto, o produto está custando R$ 5, e você ir na outra semana com os R$ 5 e você não comprar, porque não, não tem
tudo está aumentando. E por que a nossa prestação de serviço não pode ser? Não pode ter aumento? Pode sim, até porque eu acho que todas as PCs, todas, eu falo todas, todo o conjunto, da primeira, da segunda, da terceira, até a da quarta turma, temos um trabalho diferencial. Se algumas não conseguiram ainda, vão conseguir sim. Porque tudo depende, é tudo um degrauzinho, gente. É uma escada. Ninguém vai descer a escada. A gente está para subir. E para subir, além de ser cansativo, é dificultoso. A gente não vai estar do primeiro degrau passar lá para o 10º. A gente vai ter que subir um por um. E isso é na vida de todo mundo, tanto na pessoal quanto na profissional. Isso envolve tudo, relacionamento, família, é tudo assim. Vai ter que ter paciência para chegar onde a gente quer. E se não tivermos paciência, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não vai, Tem a que ter gente tem que paciência, tem que ter paciência e confiança, né? A gente tem que acreditar em nós mesmos, né? E buscar, pôr em prática, porque senão a gente não consegue. A gente justamente, leva o não hoje, o não de hoje pode ser o sim de amanhã, né? justamente isso. Se não nos dermos por completo, a gente não vai estar satisfeita. Então, é isso que hoje a gente busca isso. Então, para as meninas que estão começando, que a gente sempre vai falar, perca o medo, vá em frente, mas existe vários processos para a primeira prestação de serviço. A Ângela já falou que ela chega sempre 10 minutinhos antes, então use a pontualidade, use a credibilidade, ofereça sempre e faça sempre o que você oferecer. Não ofereça algo que você não é capaz de cumprir. Isso aí, a primeira prestação de serviço, se você realmente não conseguir, aquilo ali já foi a primeira e será a última, porque se o cliente espera o que você ofereceu e você não consegue cumprir, então aquela ali pode ter certeza que foi a primeira e não virá outras. É No como a final Ângela do dia está assustado, né? Ele vai estar decepcionado. justamente, tanto o cliente quanto você, que ofereceu uma coisa e não cumpriu. Então, a credibilidade também, em primeiro lugar. A competência de mostrar o que você pode. Ângela está aí, ó, com fome de conhecimento. Imagina a Ângela chegar numa casa e a cliente diz assim, olha, eu comprei tal produto, comprei esse produto aqui para você usar ali. E antes ela ter o conhecimento de que o produto que ela comprou, ali onde ela quer que seja usado, não pode, e antes ela ter justamente essa competência em falar, olha, o produto para ser usado ali é o produto tal. Esse produto aqui serve para ser usado em outro lugar. Ali não pode. Então, tenha justamente competência em fazer e mostrar para o cliente que você conhece o que você está oferecendo. Tem essa competência, então, a pontuabilidade, você sempre vai ter que ser pontual, a credibilidade de oferecer justamente o que você consegue entregar, sua competência em conhecimento, como a Angela está aí, ó, comendo conhecimento, fez curso com a Bruna, fez curso, fez aí a mentoria com o Mauro, fez não, está fazendo, né? Com a Bruna. Não, eu fiz a mentoria individual, né? Eu falei assim, eu sempre falava para ele, né? Eu digo assim, eu vou fazer essa mentoria. Escrevia lá, né? Aí eu perdi o medo, eu falei assim, eu vou fazer a mentoria individual. Surgiu a oportunidade e eu fiz. Foi a mentoria que ele me direcionou, tô com os planos aqui na cabeça, né? Falei assim, me aguarde, né? Tô começando a pôr em prática, né? Eu vou retornar para ele, né, com o resultado. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Porque ele faz valer cada centavo que você investe nessa mentoria individual. Você não vai se arrepender. A mesma coisa é o curso da Bruna, né? Eu decidi fazer o curso da Bruna pela simples atitude que ela teve em relação a mim na imersão. Aí eu falei, eu vou fazer o curso dela. E com ela não existe assim,
ou faz ou faz, não existe meio termo. Ela passa a tarefa e você tem que cumprir, você tem que fazer. Então isso faz a gente aprender. Né, o curso também do Humberto, eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendo, né? Você tem que ficar revivendo aula, revisando a aula, olhando novamente, né? Para ver algum ponto que você perdeu e você tem que pôr em prática. Logo no começo, que eu comecei a fazer o curso dele, eu ouvi assim de pessoas falar assim, mas para que você vai fazer curso? Você já sabe tudo que uma diarista faz. Eu ouvi assim, eu tenho experiência de não sei quantos anos, né? Fazendo faxina. Eu não tenho. Tinha coisas que eu não sabia fazer. Tem coisas que eu também ainda não sei. Eu espero aprender, né? Buscando conhecimento. Então a gente tem sempre que estar aprendendo, né? Sempre buscando conhecimento. E um curso leva o outro, né? O curso do Humberto me levou a Bruna, né? Me levou também ao Mauro, né? Aí a gente já vai vendo outras palestras, outras coisas, você já vai querendo adquirir cada vez mais, né? Cada vez mais conhecimento, que você sabe que precisa agregar valores à sua profissão. E é muito bom você chegar na casa do cliente, ele perguntar uma coisa e você saber responder. E se você não sabe a resposta para aquela pergunta, você volta, pesquisa, vai lá e responde para ele, né? Isso. Outra coisa que eu penso assim, em passar para as meninas que estão começando, além dessas 3 palavrinhas, a empatia. Sempre se colocar no lugar do outro. Porque a gente começa, a gente acha que a gente pode tudo. E a gente tem uma. Passei muito por isso. Vou meter o pé na lama e não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Eu sou personal assim, eu tenho meu certificado, eu vou chegar lá, vou arrasar. E às vezes não é fácil, porque o que a gente mostra no Instagram é só as coisas lindas, bastidores. É verdade. A gente sofre para tirar uma foto, está pensando que uma é uma foto. Eu estava pensando assim, eu ainda estou naquela fase que eu estou demorando bastante, né, para fazer um vídeo educativo. Demoro sozinha ali horas e horas para fazer um story, né, para ver se eu estou agradando ou não. Eu sei onde eu errei, eu preciso fazer melhor, mas é o que a Bruna fala, né? É melhor feita do que perfeita, né? A gente não tem que postar só quando tiver 100%, né? Você vai adquirindo experiência, né? Fez um ruim hoje, faz um mais ou menos depois, até chegar onde você quer chegar, né? Nunca vai ser, né, Lusa? Sempre a gente vai estar querendo melhorar, né? Porque hoje a gente faz um vídeo, pega assim, a visão bancada, aí pega a torneirinha, aí pega lá e fica tudo bonitinho. Aí eu devia de outro jeito. Depois que tirar no estoque, mas eu devia ter feito do outro. Melhor, né? Melhor. Às vezes você abandona aquele, faz outro, faz outro, faz outro. Até o tem mais nem espaço. Bem, Ângela, o tempo está acabando. Quero que você deixe aí para as meninas aí o seu recadinho desse esse receio. Como lidar justamente com isso no primeiro atendimento? Deixa o recadinho seu aí para as meninas. O que eu quero dizer para as meninas, né? Não só as que estão no grupo da turma 3, da turma 4, como eu conheci algumas da turma 2, né? Que elas tenham a coragem, né? De fazer o curso, investir nesse curso, né? Investir no seu equipamento, né? Investir também na sua vestimenta, né? Procurar ter conhecimento sobre produto, né? Aprender também a lidar com o cliente, valorizar seu cliente, assim, a se colocar no lugar dele, né? Ter essa perspectiva de acreditar nela mesma, né? Para ela alcançar os objetivos dela, ela acreditar que ela vai conseguir. E como você falou, não é de uma hora para outra, é cada degrauzinho. Né? Você consegue uma coisinha hoje, outra coisinha ali. Hoje eu pensei assim, né? Eu digo, gente, eu vou participar de uma live, eu tô crescendo. Eu tô crescendo, devagarinho eu vou chegar onde eu quero, né? Então, da mesma maneira que hoje eu tô aqui, que antes eu não tinha capacidade de conversar com o cliente, de conversar sobre
as coisas na casa dele, me impor, né, a sujidade da casa dele. Hoje eu já consigo, eu olho no olho dele, né, eu falo, ó, isso vai dar, isso não vai dar, eu preciso disso ou daquilo, né. Eu tenho uma experiência que eu vou na casa de uma cliente que não pode entrar de sapato, né, hoje eu uso meu sapatinho, mandei fazer a camiseta, né, invista nisso, invista na sua empresa, camiseta, cartãozinho, né, procura investir na sua carreira. Procure investir na sua empresa, porque só assim você vai conseguir chegar onde você quer. E não tem medo, perder medo a gente vai ter, né? Mas procurar sempre, como que se diz? Lidar com ele. Lidar com medo, né? Lidar com medo. Mesmo que você tá ali com frio na barriga, naquela horinha ali que você quer falar um não, mas você tá com medo, mas mesmo assim você põe o medo para fora. Aprenda a falar não, né? Aprenda a conversar com ele. Eu aprendi assim, eu sou uma prestadora de serviço. Eu estou ali para prestar um serviço para ele. Assim como ele é meu cliente, eu sou uma prestadora de serviço. Então ele tem que valorizar a minha postura, assim também como eu preciso valorizar a dele, né? É esse que eu gostaria de passar para elas. Meninas, aí o recadinho da Ângela. A Ângela é da turma 3 e deu up para a turma 4, porque ela não estava se sentindo tão segura. Hoje, olha, já está segura, tanto que hoje é a primeira live dela e ela foi maravilhosa. Agradeço o convite, pela oportunidade de estar aqui, né? Passando um pouco da minha experiência para todas vocês, né? Eu desejo que todas, né? Eu sempre falo isso para elas, que elas alcancem os objetivos dela. Eu fico contente com cada conquista que elas têm, né? É o que eu desejo para todas nós nessa profissão, né? Obrigada, Ângela. Obrigada a vocês que ficaram com a gente esse Agradeço tempo. também, né, cada pessoa que está aqui assistindo a live, né, pelo apoio, né, tem algumas amiguinhas minhas aqui assistindo, né, tô vendo aqui, agradeço, né, por vocês estarem aqui me apoiando, e é isso aí. Vamos aprender, né, vamos aprender, vamos conquistar nossos objetivos, vamos nos valorizar para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. E com frio na barriga e tudo, gente. Porque tem frio na barriga, eu já disse. Tem frio na Eu tô barriga. aqui, mas o fio na barriga tá aqui. Tá aqui o fio na barriga, não tem jeito. Viva. Então, gente, obrigada por vocês terem ficado com a gente. E terça-feira tem mais. Terça-feira vai ter BH, um monte de PCs conosco. E já vou lá, aproveitando que dia 30 também, uma terça-feira já vamos, já tem outro convidado. E vamos que vamos, porque amanhã é dia de bailar e amanhã a gente vai bailar. Foi um Obrigada, prazer te conhecer, viu, Aninha? obrigada. Eu vou Obrigada por tirar, você. vou tirar aqui aquela selfie, viu? Vamos, a gente vai se preparar aqui para a selfie. Vamos embora, Sofia. Vamos lá. Beijos, meninas. Beijo, obrigada. Tchau.